Vamos continuar nosso estudo de integrais de superfície de campos vetoriais, que envolve o conceito de fluxo através de uma superfície, já com o teorema de Gauss. Nós já vimos o enunciado do teorema de Gauss, vamos aprofundar o estudo e a análise das consequências do teorema de Gauss, como que ele se relaciona com esse conceito de integral de superfície de campos vetoriais de fluxos. Qual é o enunciado do teorema de Gauss? Você tem que ter um campo vetorial no R3. Então ele está definido num pedaço do R3 a valores no R3. Então o teorema de Gauss é um teorema tridimensional, ele está no espaço tridimensional. O domínio é então um aberto no R3. O campo tem que ser diferenciável o suficiente para que todas as operações de integral que nós vamos fazer funcionem bem. Essa é uma exigência que não é o foco central do nosso estudo. O que for preciso supor de diferenciabilidade a gente supõe. Por exemplo, classe C1 é uma coisa boa, porque aí as derivadas são contínuas e, portanto, eu posso integrar as derivadas. Tudo funciona. A região onde eu vou aplicar o teorema de Gauss, o campo tem que estar definido numa região do espaço. Eu vou pegar um pedaço dessa região, que eu vou chamar de D, e o bordo de D, a fronteira de D, tem que ser uma superfície regular por partes. Na verdade, quando eu digo por partes, é uma reunião de superfícies regulares. Ela não precisa ser um único pedaço regular, ela pode ter mais de um pedaço regular, desde que colados através de arestas. Por exemplo, uma situação deste tipo é uma superfície regular por partes. Dois pedaços lisos, regulares, os dois pedaços de plano, colados de uma forma que há uma aresta, onde não há regularidade na aresta, e é por isso que é regular por partes, porque ela pode ser dividida em pedaços regulares. E orientada pela normal unitária exterior. Então, a minha região, superfície, foi orientada, então tem que ser uma superfície orientável, isso é uma hipótese, né, que eu vou aplicar o teorema numa região cujo bordo é uma superfície orientável. E a orientação que o teorema trata é dada pela normal externa. Então é a normal unitária que sai do sólido. Tá? Com essa orientação, a integral tripla do div, observe que a integral tripla do divergente, eu não tenho como escolher sinal. É uma integral tripla, teorema de Fubini. Você tem uma função, que é o divergente, e calcula a integral tripla. Na parte orientável, se eu trocar a orientação, muda o sinal. Por isso que tem que ter uma hipótese sobre a orientação. Para uma orientação vale esta igualdade, para outra orientação valeria a igualdade com sinal trocado. A orientação é escolhida de modo que vale exatamente esta igualdade, sem troca de sinal. E a integral tripla do divergente é a integral sobre essa superfície regular por partes do campo F, do qual você calculou o divergente antes. Ou seja, o fluxo do F através da fronteira da região. O que o teorema de Gauss te dá são duas maneiras de interpretar o fluxo que este campo está produzindo na fronteira dessa região. Aqui eu desenhei o vetor normal. Agora imagine que haja um escoamento de alguma coisa. Então você tem um escoamento e esse escoamento é dado pelo campo F. Em algum pedaço pode estar entrando aquilo que está sendo medido. Vamos pensar um fluido escoando. Então pode estar entrando massa e do outro lado pode estar saindo. Pode ter região em que não está nem entrando nem saindo. O que esta conta faz, o fluxo, é o total dentro da região. Já faz o balanço total e diz qual é a variação de massa. Se isso der positivo, é porque tem massa saindo. Se der negativo, é porque tem massa entrando. O divergente mede a saída de massa. E uma outra maneira de calcular é através da integral tripla do divergente. É isso que o teorema de Gauss faz e estabelece essa igualdade. E aqui eu escrevi o teorema de Gauss explicitando as coordenadas. O divergente é a soma das derivadas parciais de cada função em relação a uma variável, del P, del X, del Q, del Y, del R, del Z.
E aqui está o fluxo escrito com aquela notação que nós também já tínhamos visto. Normalmente, quando eu uso de um lado divergente, do outro eu vou colocar o F escalar N. Quando a gente usa coordenadas, usa coordenadas. Esse é o enunciado do teorema de Gauss. Ele mostra uma igualdade, duas maneiras de olhar para o conceito de fluxo. Fazer exemplos, né? Fazer exercícios sobre isso. O primeiro exemplo, bem simples, que ilustra como que ele funciona, eu vou calcular uma integral do tipo fluxo. Então, eu quero calcular a integral sobre a superfície S do campo x, agora eu vou escrever dy dz, mais y dz vetorial dx, mais z dx vetorial dy. Então, calcule esse fluxo, sendo S o bordo ou a fronteira do cubo formado pelos pontos do R3, em que as coordenadas x, y e z estão entre 0 e 1. Com a normal exterior. Então vamos ver os ingredientes do que está pedindo. O que está pedindo é para calcular um fluxo. A primeira possibilidade é eu esquecer do teorema de Gauss e calcular o fluxo pela definição. Isso é perfeitamente possível. Se aplica a definição de fluxo. Parametriza a superfície, calcula o vetor normal XU vetorial XV, que vai te dar as componentes dy vetor dz, dz vetor dx, dx vetor dy. Esses três objetos são as três componentes do vetor normal. Então, eu parametrizo a superfície, calculo XU, XV, produto vetorial, acho esse vetor, escrevo x, y e z em função da parametrização e faço a conta. Caio numa integral dupla e faço a conta. Isso é uma abordagem. A outra é tentar ver se o teorema de Gauss se aplica. Vamos entender a situação. Quem é o campo? O campo é o campo radial. x, y, z. O campo em questão é o campo F de x, y, z, que muitas vezes a gente chama de R, campo radial, que é o próprio x, y, z. X na direção I, Y na direção J, Z na direção K. Esse é o campo em questão. Qual é a superfície na qual eu quero calcular o fluxo? É o bordo ou é a fronteira desse cubo? Então vamos olhar qual é o cubo em questão. É o cubo em que nas três coordenadas, x, y, z, as variáveis estão variando entre 0 e 1. Então, y entre 0 e 1, z entre 0 e 1, x entre 0 e 1, x, y, z variando entre 0 e 1. Isso forma um cubo no espaço. Então, o sólido é o sólido de um cubo. E quem é a superfície da qual esse enunciado fala? A superfície S, que é o bordo ou fronteira do cubo. É uma superfície regular por partes formada por 6 faces. As 6 faces do cubo. Isso é um exemplo bem típico de uma superfície regular por partes. Ela está cheia de arestas e vértices onde ela não é regular. Ela só é regular por partes. E é a reunião de 6 faces que são regulares por partes. Alguma dificuldade com o entendimento disso? E o enunciado está falando que é com a normal exterior. Então, em cada uma dessas faces,
eu estou considerando a normal unitária exterior. Então, numa determinada face é o vetor K, numa determinada face é o vetor J, numa determinada face é o vetor menos K, nesta face lateral esquerda é menos J, nesta face de frente é o vetor I, e lá na face de trás é o vetor menos I. O campo normal externo unitário é formado pelos vetores da base. Tem que ser versor, tem que ter módulo 1 e perpendicular a essas faces. Então está claro quem é o campo normal que foi utilizado para orientar essa superfície? Isso tem que ser caracterizado no próprio enunciado. O enunciado tem que dizer qual é o campo. Porque o enunciado está falando de um fluxo. Para ter fluxo tem que ter orientação. E o enunciado tem que dizer qual é a orientação. Todo mundo enxerga qual que é a tarefa? Então, uma tarefa seria fazer 6 integrais de superfície, porque são 6 faces, são 6 pedaços. Alguns seria rapidamente fácil ver que dá 0, outros não dão 0. Por que alguns pedaços dariam 0? Esse é um raciocínio bom da gente ser capaz de fazer. Pensa no campo radial. Olha o campo radial no plano XY. Pensa na face que está no plano XY, z igual a 0. Pensa nessa face que é esse quadrado no plano XY, z igual a 0. Pegue um ponto dessa face e aplique o vetor radial. Se o ponto é XY0, porque eu estou no plano z igual a 0, então o ponto é XY0. O vetor radial também é XY0, ou seja, o vetor radial horizontal, paralelo ao plano XY. Então, nessa superfície, o campo em questão é um campo paralelo ao próprio plano XY. O que dá o produto escalar de um vetor paralelo ao plano XY, escalar menos K? 0, porque eles são perpendiculares. Um é paralelo ao plano XY, o outro é perpendicular ao plano XY. Escalar dá 0. Então, qual é o fluxo do campo radial sobre esta face do cubo, que é a face z igual a 0? Esse fluxo é 0. Então, se eu fosse fazer, calculando 6 integrais de superfície, algumas eu poderia nem fazer. Já saber que era 0 porque este produto escalar, eu estou enxergando geometricamente que é 0 sem fazer nenhuma conta. Então a integral é 0. Está claro esse comentário que eu fiz? Mas a outra possibilidade é fazer o teorema de Gauss. Todo o contexto que eu acabei de descrever está dentro das hipóteses do teorema de Gauss. A superfície é uma superfície regular por partes. O campo é diferenciável, é de classe C1. A superfície está com a orientação externa, que é o que o Gauss pede. Então, esta integral que foi pedida aqui, tudo está dentro das hipóteses do teorema de Gauss. Esta integral é igual à integral tripla sobre o interior de S. Às vezes eu começo me referindo à região do espaço 3D, e daí eu indico a superfície por del região. Quando eu começo me referindo à superfície, às vezes eu indico a região do espaço pelo interior da superfície. Está claro o que eu quero dizer com o interior da superfície? É o interior do cubo aqui, não é? É o cubo 3D. Do divergente daquele campo F, em relação à integral tripla do tipo Fubini. Só que quem é o divergente do campo radial? Quanto que é o divergente do campo R? Constante igual a 3. Porque você deriva a função P em X, a função Q em Y, a função função R em Z. E ele é justamente XYZ. Você deriva primeiro pedaço em X, segundo em Y, terceiro em Z. 1 e 1. E o divergente é a soma de tudo. Então, o divergente do campo R é constante igual a 3. Então, isso aqui é a integral tripla sobre o cubo, que é o interior da superfície, da função constante igual a 3 dV. Conhecimentos anteriores de integral tripla, teoremas de Fubini, teoremas de tudo. Preciso fazer parametrização para fazer isso? O que dá esse resultado? 3 vezes a integral tripla sobre o cubo da função 1.
O que é a integral tripla da função 1? O volume. Então isso aqui é 3 vezes o volume. Como o volume do cubo é 1, isso numericamente é igual a 3. Isso é um exemplo bem simples, só para ver se a gente entendeu o que é o teorema de Gauss. Agora vamos fazer um exemplo mais elaborado. Turma, esse exercício vai gerar uma discussão interessante, aposto. Então é para calcular um fluxo. Vocês perceberam que eu já coloquei um complicador no campo, assustador, para deixar todo mundo com medo da integral, porque é seno de z ao quadrado elevado à raiz quadrada de z2 mais 1. Já começa assim a apontar, bom, isso aí, essa hora que eu for fazer a conta vai ser complicado. A superfície é o pedaço de z igual a 4 menos x2 menos y2, satisfazendo z maior ou igual que zero, e com n que se afasta do eixo z. Então eu dei a superfície e dei a orientação. Então tem os ingredientes para calcular o fluxo. Vocês concordam comigo que está esquisito de fazer isso pela definição, porque a cara do campo é um pouco estranha? O que eu faço numa situação como essa? Bom, se o campo está com uma cara esquisita, a integral de superfície do fluxo vai ficar muito difícil, vamos dar uma olhadinha no divergente. Se o divergente do campo for mais simples, pode ser vantagem trocar o fluxo pela integral tripla do divergente. Essa é a estratégia. Cálculo do divergente do campo. Divergente do campo F, del P, del X, mais del Q, del Y, mais del R, del Z. Del P, del X, 3x2. Del Q, del Y, 0. Del R, del Z, 0. Certo? Então, o divergente é 3x2. Muito, muito mais simples do que o próprio campo. Calcular uma integral tripla sobre uma região do espaço da função 3x2 não deve ser uma coisa muito complicada, a não ser que a região seja muito estranha. A região tem a ver com z igual a 4 menos x2 menos y2, essa é a superfície. O que é essa superfície, hein? Paraboloide, concavidade para baixo, vértice no 0, 0, 4 e com concavidade para baixo. Encontra o plano z igual a 0, na circunferência x2 mais y2 igual a 4, que é a circunferência de centro na origem, raio 2. E o enunciado está dizendo que satisfazendo z maior ou igual que 0. Então, quem é a superfície sobre a qual nós queremos calcular este fluxo? Todo mundo enxergando um pedaço de paraboloide? Pedaço de paraboloide de concavidade para baixo? Pergunta: superfície é fechada ou não? Sabe onde é que isso pode dar um pouco de confusão de interpretação? O fato que o enunciado fala em z igual a 4 menos x2 menos y2, mas ele também fala satisfazendo z maior ou igual que 0. Esse z maior ou igual, incluindo z igual, ele pode sugerir que a superfície seja o paraboloide e a tampa. Alguém pode imaginar que eu já tenho uma superfície fechada? Resposta: não. Minha superfície não é fechada. Ela não inclui o disco no z igual a 0. Vamos reler? S é o pedaço de paraboloide. O S não tem disco plano no plano XY.
O S é o pedaço de paraboloide. O S é só um pedaço de paraboloide. O que está fazendo o Z maior ou igual que zero nesse enunciado? Dizendo que esse paraboloide é uma superfície infinita, ilimitada. E eu só quero um pedaço do paraboloide. Eu tenho que, de alguma forma, contar para quem está lendo o exercício que eu cortei o paraboloide e só estou trabalhando com um pedaço dele. E é isso que o Z maior ou igual a zero está fazendo. O Z maior ou igual a zero não faz parte da descrição da superfície. A superfície é o paraboloide, não tem plano, não tem disco. O Z maior ou igual a zero está aqui para me dizer que aquele paraboloide para no plano XY. Então não é uma superfície fechada. Com que normal ele está sendo orientado? Normal que se afasta do eixo Z. Isso está no enunciado, pode ser que se afasta ou que se aproxima. Normal que se afasta do eixo Z, aqui em cima não tem muito sentido, mas aqui a gente já vai ver o que acontece. A normal que se afasta do eixo Z é essa que eu estou desenhando. Aqui no próprio eixo Z, ela é a extensão natural daquele campo de normais. No próprio eixo Z, ninguém se afasta nem se aproxima. Ele está no próprio eixo Z. Mas em todo o resto da superfície, a gente sabe o que quer dizer se afasta do eixo Z. E a hora que a gente estende isso tudo para a superfície inteira, é essa normal que está se afastando do eixo Z. Mas não é fechada, isso é um problema. Não posso aplicar o teorema de Gauss. O que eu faço? Fecho. Considero uma nova superfície auxiliar para fechar. Quem vai ser a superfície auxiliar? O disco no plano XY. Então, seja S1 uma superfície auxiliar que eu vou descrever. É a superfície x2 mais y2 menor ou igual que 4, z igual a 0, x2 mais y2 menor ou igual que 4, z igual a 0, é o disco no plano XY. Eu acabei de descrever as condições do ponto XYZ. É o ponto XYZ que satisfaz x2 mais y2 menor ou igual a 4 e z igual a 0. Então é uma circunferência de raio 2 colocada no plano XY porque o z é igual a 0. Certo? Com o normal eu estou considerando essa superfície com que intenção? Fechar o meu sólido. Essa aqui era a S do enunciado. Essa é a S do enunciado. Eu agora vou acrescentar uma nova superfície para fechar essa região. Então eu vou colocar a superfície S1 que é um pedaço de plano. Com que normal que eu ponho na S1 para ficar coerente com a aplicação do teorema de Gauss? Quem é normal que eu vou considerar em S1? Menos K. Normal para baixo. Então seja S1 com normal N1 igual menos K. Aí eu fico com uma superfície fechada, que é o bordo desta região, com vetor no plano para baixo, vetor no sólido, no paraboloide para fora. A hora que eu olho para o paraboloide mais o plano, fica o bordo de uma região do espaço, com a normal exterior. Na parte de baixo está para baixo e no paraboloide está se afastando. Todo mundo enxergou que fica uma região do espaço? Então eu vou chamar de V uma região contida no R3 com fronteira de V igual S unido com S1. Aqui eu posso aplicar o teorema de Gauss. Então, considerando essa região, o teorema de Gauss me diz que a integral tripla do divergente do campo F sobre V é a integral de superfície
Fn sobre S unido com S1. Vocês concordam que a integral de superfície sobre S unido com S1 é a soma das duas? Então, a integral tripla do divergente é a integral de f n sobre S mais a integral de f n1 S1. Se eu chamar essa integral que eu quero calcular de asterisco, veja se vocês concordam com esta conclusão que vem do teorema de Gauss. A integral que eu quero calcular é igual à integral tripla do divergente do campo sobre o sólido V, menos a integral de superfície sobre a superfície S1 do f n1 ds. O teorema de Gauss me permitiu trocar uma integral de superfície que eu avaliei que era muito complicada por duas integrais. Uma tripla, que é simples porque o divergente é simples, e uma de superfície, do mesmo campo complicado, mas que por será simples, por quê? Porque a superfície é muito simples. Como eu coloquei o disco, esse disco é muito simples, ele vai fazer a integral de superfície ser simples. Todo mundo me acompanhou no que diz o teorema de Gauss? Como que o teorema de Gauss foi útil aqui? Alguma dúvida na aplicação do Gauss?